Olá! O Vozes ao Conhecimento está no ar. Com base nas obras da editora Vozes, em um bate-papo com seus autores, levaremos a você excelentes dicas de leitura. Venha comigo então, porque aqui daremos vozes ao conhecimento. E no programa de hoje conheceremos a obra Palavras de Jesus, reflexões e orações para mulheres. De forma simples, com um olhar feminino e diferenciado, a obra apresenta mensagens e orações para o cotidiano. As autoras examinam textos dos evangelhos com sensibilidade e também apresentam reflexões e orações, pondo a relevância que o ensinamento de Jesus requer no nosso dia a dia. E para falar sobre a obra, damos as boas-vindas às coautoras, Ivenise Santinon e também Moema Miranda, que conversam conosco por videochamada diretamente de Campinas, São Paulo e do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindas ao programa e, por favor, para que as conheçamos melhor, dividam conosco um pouco das suas trajetórias e atuação profissional. Eu vou rapidamente resumir minha trajetória para chegar na teologia. Eu sempre fui envolvida aqui numa cidade do interior, onde eu nasci e moro, chama Salto, região metropolitana de Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo. Sempre trabalhei com comunidades eclesiais, na pastoral, na catequese. E por conta desse meu trabalho, eu tinha outra profissão na área muito tecnológica, trabalhei a vida toda e me aposentei numa multinacional na área de engenharia de eletricidade, vai vendo. Nossa! Como eu trabalhava nas pastorais e na catequese, eu sempre fiquei muito inquieta em função de questionamentos que não eram feitos nas comunidades e pela hierarquia religiosa aqui na cidade do interior. E aí um presbítero me falou, acho que você deveria fazer teologia, você já tem filhos, estão na catequese, na sua casa você tem um trânsito que dá para você fazer, vai estudar. Bom, resolvi ir para Campinas, meu filho já estava no primeiro ano fazendo jornalismo, ele chegou, falou, tem teologia em Campinas, na PUC. Fui fazer, fiz graduação, depois fiz mestrado em São Paulo, doutorado em São Paulo também. E, aos poucos, daí, ajudando na comunidade, continuando nos trabalhos comunitários, claro que alguns eu tinha que deixar em função da vida acadêmica, porque acabei entrando no mundo acadêmico, a convite, comecei a dar aula, já estou lá há 25 anos na PUC. E, então foi mais ou menos assim. E a teologia me veio de forma assim, é para você aprender a ser igreja ou questionar aquilo que tanto te inquieta. Uhum. E eu trabalhei sempre, por conta da minha outra profissão, a exclusão das mulheres na igreja. Então, eu sempre tive esse olhar que eu trabalhei num lugar com muitos homens, onde nós éramos poucas mulheres na área profissional. Chega na igreja, é o inverso, mas é quase a mesma exclusão, que é social. Então, desde o mestrado e do doutorado, eu sempre fui esse olhar assim, o que a mulher faz, onde ela trabalha, quais são os problemas estruturais no Brasil e na sociedade. E aí, a minha tese de doutorado, eu procurei trabalhar as questões das pastorais pós-Vaticano II e as relações de gênero com as mulheres na Igreja Católica. Uhum. Moema. Por gentileza. Bom, a minha praia é o Rio de Janeiro, eu sou daqui da beira do mar, nascida, criada, toda a vida aqui no Rio, e tenho uma trajetória muito ligada, enfim, pela minha idade também, ao que foram as lutas por democracia no Brasil, né? Então, na minha juventude, eu me afastei um pouco da igreja, eu venho de uma família muito religiosa, embora meu pai também tenha feito um caminho de saída da igreja, mas minha mãe sempre se manteve muito, muito religiosa, e com 13 anos eu me envolvi muito nas lutas por democracia no Brasil, ainda era o tempo da ditadura, fui morar numa área de periferia do Rio de Janeiro, e me envolvi como professora primária, que era, em todo o processo de emergência, né, em todo o processo de criação da democracia no Brasil. E estando fora da igreja, atuando
com os movimentos sociais, movimentos de bairro, movimentos de luta por justiça e por direito, sempre me encontrava com os companheiros e companheiras da igreja, né? A gente dizia os igrejeiros, da construção inicial dos partidos populares, em todo esse movimento. E aos 33 anos, num processo pessoal muito intenso, eu tive uma conversão, uma volta para casa, eu digo, né? Uma conversão bem profunda, daquelas que a gente cai no chão e aí esse foi um percurso em que eu já tinha 33 anos, 3 filhos, era antropóloga, trabalhava numa organização social grande, trabalhava com Betinho, na Ação da Cidadania, uma organização muito comprometida com a justiça e com a igualdade. E aí esse encontro com a transcendência na imanência, esse encontro com o Deus da vida, e ajuda a gente na caminhada, me deu uma certa... Como é que eu falo sobre isso? Sobre essa experiência de epifania que você não tem nem palavras, né? Que você não sabe dizer. Exato. E aí acabei entrando na PUC para estudar teologia, estudei um pouquinho de teologia, depois meus filhos ainda eram pequenos, não pude continuar, mas aí depois que a porta abre, a gente passa um umbral e passa a ver o mundo iluminado pela presença de Deus, é um outro caminho, né? Então aí comecei todo um caminho e o encontro com os franciscanos foi de fato uma grande revelação, um grande apocalipse na minha vida. Então, como dizia São Francisco, isso é o que eu quero, isso é o que eu quero de todo o meu coração. Então, sou participante da Ordem Franciscana Secular, e com uma atuação desde sempre nas questões de justiça e paz no início, e depois isso foi cada vez mais se tornando, inevitavelmente, uma comunhão com o grito da terra, né? Participei muito dos fóruns sociais mundiais, participei da coordenação de todos os fóruns até 2012, e aos poucos, a partir especialmente do fórum de 2005, em que a gente tinha uma presença muito grande dos povos indígenas, e depois de 2009, em Belém, a questão ecológica, que não é só uma questão ambiental, mas é uma questão, de fato, do planeta e do mundo que a gente habita, fez uma comunhão inevitável, que, aliás, o Papa Francisco acolhe, né, essa nossa caminhada na encíclica Laudato Si. O que as inspirou a escrever esta obra e como que foi o processo da escrita? Bom, vou começar pelo nosso projeto, que não é um nosso projeto. Esse projeto foi, eu acho que nasceu num conselho editorial das Vozes, mas eu recebi um convite, foi exatamente na Soter, no congresso anual que nós fazemos em julho. Então, em julho do ano passado, o Helder, que era o articulador do projeto, me procurou, falando que também ia falar com a professora Moema e com mais uma que eu não a conhecia. Falou, eu quero que você tenha a pegada das mulheres nesse livro. Eu falei, nossa, mas o que seria isso? Se é um livro de reflexões e orações? Ele falou, não, precisamos de uma teóloga, mas serão 3. E ele me deu no projeto, assim, uma perspectiva do que seria o todo, mas eu não tinha ideia do que era. Quando ele me manda, eu entendi, vou fazer algo curto, pequeno. Eu nem achei que era um livro, a princípio. Mas quando eu mando para ele o meu primeiro esboço, eu falei para ele, não entendi quantas páginas, laudas, aquelas coisas, formato, o que você precisa e o que você quer. Porque ele me mandou textos, mas eram frases bíblicas, alguns versículos de alguns livros. E na teologia, nós temos sempre esse lado que não é para ser fundamentalista nunca, né? Mas será que eu vou pegar um capítulo solto e o que eu tenho que fazer? Então, o projeto vem com frases bíblicas e vamos refletir. Aí, ele me explicando, eu entendi. Mandei um e-mail e eu entendi que a proposta era muito interessante e que, a partir de um capítulo, nós teríamos a liberdade de refletir em pouco espaço. Então, não é um texto extenso, como nós, no mundo acadêmico, estamos acostumados a fazer artigos e tal. E uma oração também, que seria muito breve. Então, numa segunda, vamos dizer,
trajetória ali do projeto, eu entendi, fiz, mandei, ele falou, não, está ótimo. Eu até achei, porque sempre nós fazemos de uma forma muito analítica os escritos, né? Eu falei, acho que escrevi demais. Falei, fique à vontade para cortar e reduzir o que você quiser. Então, acho que fiz num prazo muito curto, até pensei, acho que Deus, o Espírito Santo está me inspirando, porque eu peguei para escrever, mandei e falei, olha, é o que eu consegui fazer, vê se atende o projeto. Fale com as outras duas e vê se também tem uma articulação, se nós falamos a mesma linguagem e tal. E deu certo. Então, acho que foi assim, uma conversa não em 6 mãos das 6 mulheres, mas em 8, porque tinha as 2 mãos do Helder, que é o que projetou. Olha só. E deu certo, inclusive por essa diversidade, né? Eu acho que de formação, de atuação e de articulação mesmo, que foi dele. E eu acho, para mim também, eu tive também essa surpresa, né, do convite do Helder, e a outra pessoa que não está aqui é a Patrícia, né, a Patrícia Moraes, é minha ministra na minha fraternidade, Olha que da Ordem Franciscana bacana. Secular. A Pati é uma pessoa maravilhosa, é também teóloga, é psicóloga, é franciscana também. E a Pati tinha uma experiência, Ivanise, eu acho maior do que nós duas, porque a Pati escreve muito para a Folhinha de Santo Antônio, e a Pati tinha outros livros já publicados pela Vozes dessa inspiração. Livros curtos não, livros com mensagens curtas, que são mensagens, digamos, de inspiração, mais do que de análise, mais do que e eu também tive essa grata experiência, porque não tenho o costume de fazer isso, meus artigos também são muito mais sobre as questões ecológicas, são sempre muito mais duros, né? A gente falando sobre ecologia hoje é sempre esse suscitar da esperança no meio do caos, essa experiência apocalíptica de estar vivendo tempos tão duros e ainda assim buscar a esperança onde ela se encontra e com a confiança profunda de que Deus não nos abandona mesmo nesse momento. Então, quando eu peguei aquela lista, eu disse, meu Deus, né, como é que a gente aborda isso? E aí, quando eu comecei a escrever, também tive essa experiência de quase estar fazendo uma coisa, de fato, inspirada por um espírito bom, né? Eu acho que a iniciativa do Helder tinha um espírito bom, a nossa comunhão gerou um espírito bom, e a escrita, então, foi uma escrita muito mais de um sentir-pensar, né? Muito mais de um coracionar do que só de um raciocinar, né? De um coracionar, de um ressoar dessas palavras de Jesus, dessa experiência de Jesus, dessa experiência das mulheres que foram acompanhadas por ele, né? Que foram ouvidas por ele, que dialogaram com ele. Então, a experiência da escrita passou um pouco por essa experiência religiosa, se a gente quiser dizer assim, de encontro com Jesus, muito mais do que só um livro de análise conceitual, que também é tão importante. Sim. Como o livro está organizado, qual a contribuição de cada uma como coautoras? Isso. E acho que essa perspectiva que gostei do verbo da Moema, que é o coracionar, acho importante que seja também entendido o livro como inspirador. Por quê? Quando nos foi passado o texto, ele era um texto curto e assim, dividido em capítulos. E foi por aí que eu acho que a inspiração surgiu e foi até, de certa forma, mais fácil de redigir do que o lado acadêmico, que é tão importante, que nós temos a experiência, vamos dizer, no dia a dia. Foi colocado no projeto palavras e essas palavras eram assim divididas a partir da palavra de Jesus, do texto bíblico, para ficar mais fácil, o versículo escolhido, e foram eles que encaminharam o Helder e a equipe. Eu tinha mais ou menos umas 15 frases, que são versículos, a maioria eram do Evangelho, a maioria era frase curta.
versículo vinha, e a parte que me coube era uma parte assim, palavra que ensina. Eu nem sei se está no plural, se talvez no livro tenha saído como palavras que ensinam. Não, palavra, ficou Tá no palavra. palavra. E é porque eu perguntei como será, exatamente essa pergunta, eu falei, como será dividido o processo e como será dividido o livro? Serão capítulos, a minha parte, eu tenho que ter um foco? Eles me falaram que sim, e que teria palavra que cura e outro tipo de palavra. Eu foquei no meu, palavra que ensina. Porque ele falou, como professora e como teóloga, pegue com a perspectiva das mulheres e pode usar a linguagem que quiser, porque eu até isso eu perguntei. É a oração e a inspiração tem que usar o lado subjetivo da teologia, mas o lado pessoal também, não é só um lado muito técnico, né? Ou piedoso, vamos dizer assim. E aí foi, eu acho que fluindo. Pegava um versículo e de forma catequética até. Eu acho que teve um processo evangelizador, porque à medida que a gente toma a palavra, e a palavra de Deus naquele sentido de ler, ouvir, e aí vou pegar o coracionar, você tem o intelecto, acaba por fazer a interpretação literal do texto, mas também é espiritual. Então, você usa como uma espiritualidade e também de forma sistêmica, mas prática, simples, concisa e que leve para o cotidiano das pessoas a mensagem do Evangelho. E nós vamos ao intervalo comercial e o Vozes ao Conhecimento volta já. Fique com a gente! Estamos de volta com o Vozes ao Conhecimento e seguimos por aqui falando sobre a obra Palavras de Jesus, reflexões e orações para mulheres. Conversamos por videochamada com as autoras, professora doutora Ivenise Santinon e a professora e teóloga Moema Miranda. Professoras Ivenise e Moema, como vocês pessoalmente veem a relação de Jesus com as mulheres nos evangelhos? Eu vejo como muito próxima. É uma relação próxima, é uma relação de respeito, de acolhida, é uma relação de inclusão. A despeito de tantos processos que hoje nós vemos, processos religiosos e católicos também, que são de exclusão, que são de desrespeito, tenho nesse livro, assim, o projeto, tenho uma impressão que o Helder e quem colocou esse projeto para ser analisado e aprovado, a Vozes, isso que eu quero chegar, a Vozes falou, vamos falar de mulher para mulher, mas cabe a todo mundo. Por quê? Não é um livro só para mulheres, mas leva esse enfoque. Jesus, a partir dos evangelhos, ele nunca discriminou as mulheres, muito pelo contrário. Então, tem um enfoque sutil que é para mostrar o que as igrejas podem ter feito com as mulheres. E as mulheres estão aí, têm voz e vez, lugar, e essa fala é no cotidiano, na prática, e que eclesialmente nós fomos excluídas, mas cristologicamente, lá a partir de Jesus, nós sempre fomos incluídas. Então, a inclusão, ela faz parte do vocabulário, ela faz parte da oração, e com isso, na igreja, nós precisamos entender a palavra não saindo da boca só de homens, mas a palavra de Deus é de todo o gênero humano, e as mulheres são as precursoras, são as protagonistas, estavam lá. Então, com esse olhar, eu acho que tem a sutileza do texto de fazer entender, Jesus está com as mulheres, e sempre esteve. E tem um lado revolucionário, tenho a impressão, no projeto,
Porque à medida que a capa, o livro, eu gostei muito. Eu não tinha essa dimensão, eu estou mais acostumada com coisas acadêmicas, tal. E esse livro me surpreendeu. Falei, nossa, e meu filho, o mais novo que é publicitário, quando eu fiz a primeira chamada e mostrei, o livro saiu, e olha, e ele é de imagem, de criação de arte profissional na área, ele fez, nossa, e a capa saiu muito boa e tem a cara de vocês. Por quê? Que Tanto legal. as cores, a capa dura. Então, eu já vi que teve gente que me procurou quando eu divulguei, a partir do que a Vozes e o Helder me mandou, Uhum. muita gente procurou e quem comprou para o Dia das Mães já gostou. Olha que Ah, que legal. legal. É Uhum. muito diferente daquilo que comercialmente a gente pode dizer é um livro de mercado, religioso, teológico, e que muitas vezes o acadêmico poucas pessoas compram, né? Então, eu que sou sempre meio avessa a esse lado mercadológico da teologia, eu acabei por me surpreender no sentido de ser bom, falar de Jesus de uma forma inclusiva, de mulher para mulher e que dá para o todo, para o gênero humano. É. E eu acho que tem uma coisa, continuando com isso que a Ivanice está dizendo, a área que eu mais trabalho é o Apocalipse, né? Eu sou apaixonada pelo Apocalipse e o Apocalipse é o livro por excelência da esperança no meio do caos. E Uhum. o Apocalipse é o livro desse cordeiro que tem a marca da degola, desse cordeiro que sofreu a violência, mas reage à violência com ação pacífica. Não com uma paz que é a paz dos cemitérios, mas com uma paz que é a paz da justiça, conseguida pela ação afirmativa, não violenta. Uhum. É, por excelência, aquele que faz a volta, que sofre a violência e não a pratica como caminho de construção do reino. E o Apocalipse sendo, portanto, o livro em que Jesus se revela de modo pleno como o cordeiro com a marca da degola, ele é também esse livro que o anúncio foi feito pelas mulheres. O principal anúncio. Nós estamos aqui hoje porque as mulheres não cederam naquele momento em que Jesus estava morto, flagelado, Uhum. torturado, violentado. As mulheres saíram na noite escura, saíram ainda na madrugada. As mulheres saíram com medo, inclusive, dos próprios companheiros delas, e não se deixaram intimidar, nem pelo Império Romano, nem pelos donos do templo. E seguidoras de Jesus, esse mestre que caminhava e que não estava em consonância nem com o império, nem com os poderes religiosos da época, essas mulheres que tinham vindo desde a Galiléia e que seguiram com Jesus até Jerusalém, a quem foi dito voltem para a Galiléia, essas mulheres que deram a notícia que os discípulos de Maús disseram, elas disseram umas coisas lá, Uhum. mas a gente não sabe bem. Essas mulheres que as vozes foram negadas, essas mulheres foram as mulheres para quem Jesus não só acolheu no momento de angústia, de aflição, de tormento, não só que Jesus fez companheiras de caminho, não só que com ele caminharam para um projeto de construção do reino, mas foram aquelas que, como hoje, as mulheres que buscam seus filhos desaparecidos, as mães da Praça de Maio, as mulheres buscadoras no México que transformam, como diz o Carlos Mendonça, ressurreição em insurreição, a luta pela justiça no intra-histórico. Isso foi o que as mulheres fizeram com o corpo de Jesus. Fizeram mais forte do que o medo, mais forte do que o medo que o império quer nos impor é o amor. E nós não damos ao império o direito da última palavra. Esse que eles dizem que está morto está ressuscitado e está conosco. E foram as mulheres que fizeram esse anúncio. Que 2000 anos de uma igreja imperial queira apagar essa voz, não consegue, né, Ivanise? Nós ainda estamos aqui, nós ainda estamos rezando, seguindo Jesus pelo caminho e, com a graça de Deus, podendo fazer um livro como esse, que é um livro novo, fora da nossa tradição, inspirado e convidado
pela Editora Vozes e pelo Helder, mas eu acho que muito em consonância com a nossa espiritualidade, muito coerente também com o caminho que a gente fez ao longo desses anos de caminhada e seguimento a Jesus. Que tipo de transformação pessoal vocês esperam que o livro promova nos leitores? Esse livro tão inspirador de cabeceira para o nosso dia a dia? Espero que a espiritualidade e, vamos dizer, todas as religiões, para ficar mais claro, a espiritualidade é além da religião, mas que as mulheres pensem, estamos aqui, gostei do que a Moema falou, e ainda estamos aqui, e que precisamos, há uma necessidade da gente transformar, não só nós como sujeitas, membros institucionalizadas nas religiões, nas igrejas, mas como pessoas que nas estruturas ainda somos discriminadas, mas que nós mostramos, ainda estamos aqui, e nós não abrimos mão do nosso papel. E eu acho que tem uma dimensão, essa dimensão de encontro com o Espírito, as minhas eram as palavras que acolhem, curam e confortam, eu acho que tem uma dimensão muito importante disso que a Ivanise está dizendo hoje, em que a gente, na verdade, tem no campo religioso uma disputa, eu posso dizer assim, de uma espiritualidade que te leva para dentro, mas que te leva para dentro de uma forma solipsista, individualista, autorreferenciada, eu e o meu Deus, né? Uma relação com esse outro que, na verdade, é uma relação de espelho das minhas carências e das minhas necessidades. Mas, na verdade, o encontro transcendente na imanência, na história, é sempre o encontro que permite que a gente seja mais plenamente aquilo que a gente foi chamado a ser. Ivanise e Moema, agradecemos muito a participação de vocês. Foi um prazer recebê-las no programa e onde poderemos conhecer mais sobre os seus trabalhos e também adquirir o livro. E ainda, qual a mensagem que gostariam de deixar aos nossos telespectadores? O meu nome, se colocar esse meu nome aí, Ivanise Santinon, só tem eu botar lá no Lattes, na internet. E tem também na rede, no Instagram, Rede Brasileira de Teólogas, Teo Mulher, que eu também sou uma das fundadoras, junto com a Maria Cristina do Rio, e temos nas redes. E o meu o meu perfil, @ivesantinon. Tudo junto, IVE Santinon. E ali tem algumas coisas. Não sou profissional no assunto e as minhas publicações não são nada profissionais, são amadoras, mas dá para conhecer um pouco. E o livro eu tenho também divulgado nas redes e tem em todas as plataformas, principalmente a das Vozes, né? E fisicamente nas livrarias, porque eu sei que tem pessoas que têm ido buscar e deu certo. Que ótimo. Boa leitura a todo mundo que conseguir adquirir. Isso, a gente espera que o livro, para quem tiver acesso, inspire como nós fomos inspiradas e que a nossa inspiração, que já é a reinspiração das palavras de Jesus, né, também contadas e oradas pela comunidade dos que seguiram com ele até aquele momento e que depois permaneceram e contaram também da experiência desse Jesus ressuscitado, desse Jesus curador, desse Jesus acolhedor, abraçador de todas nós, na nossa dor, no nosso cansaço. Eu fiquei super contente porque para mim veio aquela citação que eu muitas vezes rezava, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, porque eu sou manso e humilde de coração, que essa mansidão de Jesus possa também se expressar na nossa vida. O livro, como a Ivanise disse, está à venda, eu acho que nas Vozes e nas plataformas, e eu não tenho rede social, mas a gente se encontra por aí nos caminhos da construção do Reino de Deus. Lembrando que esta e outras obras estão disponíveis no site livrariavozes.com.br.
E obrigada a você que esteve conosco hoje. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Acesse portalselinalta.com.br. E como diz Paulo Coelho, as palavras de Jesus têm a força de transformar, não apenas em ensinamentos, mas em atitudes que moldam a vida. Eu te espero na próxima semana. Um grande abraço e até lá!